vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre os principais erros na hora de montar um pet shop. E nós vamos conversar sobre essa rotina e essa aula vai servir inclusive para quem já tem um pet shop e às vezes está cometendo esses erros e ainda não percebeu que isso está diminuindo a lucratividade. Então fica aí, me ouve e vamos ver se aí está rolando tudo certinho, ok? Eu sou Sandra Belato, empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há mais de 22 anos. Qual é um erro muito comum na hora de se montar um pet shopping? Primeiro erro, falta de capital de giro. O que acontece na maioria das pessoas? Eu tenho 50 mil para abrir um negócio e abre um negócio com 50 mil. Perfeito, não fez dívidas. Mas não se programou. Você investiu todo o seu dinheiro no negócio, mas quanto tempo o seu negócio vai demorar para dar lucro e poder te dar um prolabore? Quem vai sustentar? Você e a sua família durante esse período enquanto a sua empresa está ainda em crescimento. Ela pode ser uma empresa top que tem um super futuro pela frente. Mas quem mantém a sua empresa financeiramente até que ela dê um retorno? E quanto tempo você acha que ela vai demorar para dar esse retorno? Então, nunca a gente abre uma empresa com todo o nosso dinheiro. Até o seu negócio girar, você precisa ter um capital de giro, que é justamente o que vai pagar as suas contas enquanto você não consegue tirar um dinheiro dali. Eu já vi muitas pessoas, inclusive, comprarem equipamentos à vista, porque vão ter 10% de desconto, 5% de desconto e ficarem sem esse capital. E daí começam a se endividar, aonde pegam dinheiro a um custo de 12%, 15% com o banco ao mês. Ao mês. Então, olha que negócio péssimo isso, porque não guardaram o capital de giro, não guardaram uma reserva. Então, assim, pelo menos 30% do capital que você tem deve ficar guardado como capital de giro. Eu digo 30% pelo menos, porque na verdade cada negócio é um negócio. De repente você está inovando e vai ser uma coisa que vai demorar um pouquinho mais para te dar o retorno. Talvez você tenha que guardar mais do que 30% do seu capital de giro, tá? E pense bem que comprar à vista nem sempre vai ser uma boa ideia, vai ser uma coisa genial porque você ganhou um pequeno desconto. Isso vai ser se você tem reserva para fazer isso, tá? Agora, se você não tem, compra parceladinho, uma coisa pequenininha que cabe no seu mês, mas guarde dinheiro para capital de giro. A sua empresa é uma máquina de fazer dívidas. Então, você abriu a sua empresa, você abriu as portas para trabalhar, ela é uma máquina de fazer dívidas. O seu serviço e os seus produtos são a máquina de fazer dinheiro. E aí é que está a diferença. Você tem a obrigação de fazer essa máquina de fazer dinheiro com os seus serviços e produtos, trabalhar mais do que a máquina empresa, que é a máquina de fazer dívidas. Sandra, não entendi porque que a empresa é uma máquina de fazer dívidas. Você alugou uma casa, né? Normalmente as pessoas têm a casa, o local onde tem o pet alugado, tem a luz, tem água, tem IPTU, tem condomínio e por aí vai, internet, telefone, né? Então todas essas coisas, elas estão levando o seu dinheiro todos os dias. Você trabalhando ou não, vendendo serviço ou não, vendendo produtos ou não, você vai ter que pagar internet, luz, água, telefone, celular, entre outros, impostos. Tudo isso vai ser cobrado de você. Então, a sua empresa é uma máquina de fazer dívidas. Se você tem funcionário, o funcionário veio. Se ele tiver que trabalhar ou não, você vai ter que pagar da mesma forma. Ele veio, naquele dia ele tem direito às horas dele trabalhada, férias daquele dia, 13º daquele dia e multa de 50% do FGTS dele daquele dia. Então, todos os dias aquilo ali está gerando dívidas. E você tem que conseguir fazer com que os seus produtos e serviços trabalhem mais do que essa, para você poder ter lucro, tá?
Então, nunca esqueça disso. Você precisa ter a reserva do capital de giro para poder continuar até que o seu negócio gire realmente sozinho. E quando ele girar sozinho, você vai continuar tendo capital de giro. Por quê? Porque ele serve para sustentar a tua empresa até que você receba do seu cliente. Porque às vezes você vendeu rações, vendeu caminhas, vendeu um monte de produto que você tem, mas o cliente pagou em 2 vezes no cartão. Então, até você receber esse dinheiro de volta, o capital de giro te mantém. Ai, Sandra, eu antecipo o meu cartão. Não vamos conversar sobre isso nessa aula. Mas lembre que antecipar o cartão, a maquininha te cobrou juros mais uma vez. Então, ela te cobrou para você passar o cartão e te cobrou para você antecipar. Nenhuma maquininha vai fazer de te dar dinheiro gratuito sem te cobrar nada, né? Então, pense bem se está valendo a pena você antecipar esse dinheiro, tá? Mas não é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Que mais? Sempre pensar, né, em diminuir os custos da sua empresa. Sempre. Em todos os setores. E outra coisa que você pode fazer é que numa empresa pequena, principalmente, normalmente, o custo da empresa, o custo fixo, ele representa grande parte do custo de venda e de produtos que você tem, tá? Então, tem que cuidar para não deixar esse custo muito fixo só em alguma coisa, do tipo, eu tenho um custo fixo de, sei lá, de 20 mil reais, mas eu tenho só um banho e tosa com um funcionário. Cara, se bobear, você não vai trabalhar nem para pagar o custo fixo da sua empresa. Então, quanto mais você puder diluir esse custo fixo em outros serviços, mais fácil será de manter a sua empresa. Mas lembre de ter o capital de giro, certo? Vou dar um exemplo de quem não tem reserva de capital de giro. Tem gente que trabalha no dia para pagar os boletos do dia. Quem aí tá se identificando? Do tipo, meu Deus, tem que ver quanto é que tem no banco hoje, que entrou ontem, de quem pagou em cartão e tal, para eu conseguir pagar os boletos de hoje. Então, trabalha de hoje para hoje. Como que você fez no lockdown? Como que você faz se, por exemplo, forem reformar a sua rua e vão tirar os postes, vão colocar a subterrânea, né? E você vai ter que ficar 3 dias sem trabalhar porque não tem luz e estão quebrando toda a calçada na frente da sua loja, vão ficar 3 dias sem deixar ninguém entrar ali. O que você vai fazer? Não tem como, porque você trabalha do dia para o dia. Então, você precisa ter capital de giro para esse monte de situações que podem ocorrer, certo? Então, capital de giro é a primeira. Segunda, não ter um prolabore. Gente, você vai contratar funcionários para trabalhar, eles vão ter um salário. Você trabalha na sua empresa, você também precisa de um salário. E esse seu salário precisa entrar nos custos da sua empresa. Quando você não tem um prolabore, você quebra a sua empresa, porque você começa a tirar dinheiro para pagar as suas contas pessoais. Quanto tempo você consegue ficar sem prolabore? Quando vai abrir a empresa, é uma técnica que muita gente usa. Cara, eu vou reduzir meu custo como? Olha, eu consigo ficar 5 meses sem prolabore, 4 meses sem prolabore, porque eu fiz uma reserva, né, financeira, antes de eu sair do emprego onde eu estava antes de eu empreender e tal, eu fiz uma reserva financeira particular. Essa reserva financeira particular me mantém por 4 a 5 meses. Então, eu posso tocar o meu negócio tranquilamente, sem eu precisar tirar dinheiro dali durante 4 a 5 meses. Então, eu sei que eu tenho 4 a 5 meses para começar a fazer esse negócio girar. Agora, passaram 4, 5 meses, a sua reserva acabou, você nem fez a reserva, você tinha que tirar dinheiro já da primeira vez. A sua empresa nem está girando e você já está tirando dinheiro dali. Entendeu? Então, você está roubando a sua empresa. Só que você muitas vezes está tirando dinheiro diário, igual é para pagar a conta, ver o que entrou para pagar boleto, você também tira. Entendeu? Então, você não sabe nem se está tendo lucro, porque você nem calculou o quanto você tirou. Então, não pode. Você tem que ter um salário. Como você é dono da empresa, depois você vai ter participação nos lucros. Se
você é dono único, o lucro vai ser seu e você vai decidir o quanto você vai reinvestir na empresa, o quanto você vai aumentar da margem de reserva do capital de giro, o quanto que você vai abrir um novo negócio, porque é sempre interessante ter mais de uma fonte de renda, o quanto você vai pegar desse dinheiro e vai investir em outros investimentos. Você entendeu? Então você vai tomar decisões com relação ao lucro, mas o seu salário precisa ter saído. O seu salário você precisa receber. Você pode se programar no começo para não receber, mas depois você tem que ter aquilo definido. Quando eu comecei a organizar a minha empresa, porque eu não tinha Prolabore, eu sou essa pessoa que eu tô falando para vocês, por isso que eu falo com tanta autoridade. Eu era aquela que pegava o dinheiro do todo dia ali, e daí já pegava o dinheiro do caixa e ia no mercado, já pegava o dinheiro no caixa, colocava gasolina no carro, e vai saber quanto é que eu pegava por mês. Entendeu? E a minha empresa quebrava e as minhas dívidas bancárias aumentavam. Né? Então eu sei o que eu estou falando porque eu fazia isso. E conversando com outros amigos empresários, muitos fazem. Só que isso não dá, eu tive que mudar isso em mim. Eu tive que aprender a me organizar e a viver com o meu Prolabore. No começo, quando eu comecei a organizar a minha empresa, eu tinha muitas dívidas bancárias e eu tinha que quitá-las, eu tinha que conseguir pagá-las. Então, o que eu fiz? Eu diminuí o meu custo de vida, tá? Para eu poder tirar um Prolabore menor. Não era o meu Prolabore dos sonhos, mas era o que dava, o que a empresa conseguia me pagar. Mas para isso eu tive que diminuir um pouco do meu custo de vida. E isso são escolhas, são ações que a gente faz para que depois eu pudesse ter um Prolabore um pouquinho mais alto. Só que você precisa saber o quanto você tem que receber. Então, no começo, pode receber um Prolabore baixo, pode não receber Prolabore, mas você tem que estar preparado para isso. O que acontece quando a gente está assim? Não tem Prolabore, tem um monte de conta, não sabe se está tendo a nossa precificação, está dando lucro ou não. E daí você trabalhou que nem um louco. Então foi aquele dia lotadaço, 40 cachorros para fazer em 3 pessoas, todo mundo trabalhou um monte, tá cansado. Ai não, olha, hoje eu mereço comer uma coisa especial, eu mereço sair para me divertir com os meus amigos, eu mereço comprar uma roupa nova, porque eu tô cansada, gente, eu trabalhei muito, essa empresa tem que me dar alguma coisa. Aí você vai lá e gasta. E daí você quebra a sua empresa. Porque isso realmente quebra a sua empresa. É tão engraçado, porque a gente fala, as pessoas nos meios empresariais acabam falando de colaboradores, de funcionários. Porque eu fui roubado, porque não sei quem roubou a minha empresa. Mas quando a gente começa a conversar a fundo sobre administração, a gente percebe que o proprietário é o que mais rouba a empresa e rouba muito, na cara dura. E daí a empresa passa por dificuldades. Você tem que olhar para a empresa como uma coisa fora de você, ela não faz parte da sua pessoa física. Se coloque dentro da sua empresa como se você fosse um funcionário. Você vai ter que fazer as suas coisas. Então, qual é a minha função? Minha função é de gestora, minha função é de trabalhar no Baitosa, a minha função é de ficar no caixa. Qual é a sua função dentro da empresa? Você cumpre ela como se você fosse um funcionário. Você recebe salário como se você fosse um funcionário. Né? E se você tem que fazer a gestão, você faz a gestão como se você fosse um gerente funcionário. Você tem que dar respaldo, você tem que dar um resultado para sua empresa. Você tem que dar resultado para sua empresa. E depois, como você é o proprietário, você vai decidir o que faz com o lucro. Mas primeiro você tem que trabalhar como um funcionário para fazer a empresa dar lucro. A maioria das pessoas é o proprietário que quebra a empresa. Não é porque o funcionário trabalhou pouco, porque não achou alguém qualificado. É porque as empresas são assaltadas pelo dono. Então, presta atenção, se coloca um Prolabore, qual é o seu custo de vida, o quanto é o mínimo que você poderia sobreviver, tá? No começo, até a sua empresa se firmar. Eu vou abrir um negócio e daí a empresa é minha, eu vou me dar o Prolabore que eu quiser. Eu quero um Prolabore de 10 mil reais e a empresa fatura 25. Cara, isso não é real. Você não pode tirar o Prolabore de 10 mil reais de uma empresa que fatura 25. Porque como é que você vai pagar o restante todos dos custos fixos da sua empresa? Então, no início, você precisa ter consciência do que você consegue. Eu quero receber
Eu quero ter um salário de 20 mil reais. Como que eu vou fazer com um pet shopping para ter um prolabore para mim de 20 mil reais? Eu não estou falando do lucro, nem do lucro da empresa. Eu quero ter um salário de 20 mil reais, eu posso pensar em ter mais de um negócio. Eu posso ter um tanto X aplicado em investimentos, eu posso ser um sócio em outra empresa que seja lucrativa, mas que de repente eu não precise trabalhar lá para eu poder trabalhar no meu pet shopping. Então você vai construindo um caminho até você chegar a esse prolabore. Mas não queira que uma empresa que fature 40 mil consiga te pagar um prolabore de 20, porque isso é doideira, tu não vai conseguir. E daí vai ficar todo mundo frustrado. Então, olhe para o seu prolabore com uma realidade. Saiba o que você vai conseguir fazer, certo? Mas precisa ter um prolabore e você tem que aprender a viver com ele. Terceiro problema: ser o único funcionário. Tudo na vida são escolhas. Se você quer começar, e você quer começar devagarinho, né? Eu vou ter só a loja, então eu consigo atender sozinho, vou estar num lugar super legal. Ou eu vou atender só o banho e tosa primeiro, vou fazer na garagem da minha casa. Gente, tá tudo certo. Por quê? Porque o custo é muito enxuto. Principalmente se você vai atender na sua casa. O custo realmente é enxuto. Você não vai nem ter aluguel. Se bobear, você não vai cobrar a luz da casa da sua empresa. Você vai pagar como se fosse da pessoa física. Então, o custo dessa empresa é muito enxutinho, entendeu? Então, para você ter uma lucratividade aí, é mais fácil ainda. Parabéns, é uma boa decisão. Só que é uma decisão de risco. Você consegue ter mais lucro porque a sua pessoa física está ajudando a sua empresa, tá? Só que o risco é enorme. Qualquer coisa que aconteça com você, a sua empresa para de funcionar, porque você é o único dentro da empresa. Então, você é o gestor, você é o operacional, você atende o telefone, você responde o WhatsApp, você acende a luz, você liga o ar-condicionado, você fecha a empresa, você abre a empresa. Qualquer coisa que aconteça com você, a sua empresa para. Pode ser uma gripe forte, uma suspeita de Covid, um parto, quebrar um braço, um casamento de um parente que você queira ir numa cidade vizinha, o seu casamento, uma viagenzinha de lua de mel, festinha da escola das crianças, qualquer coisa que você queira estar presente que não seja dentro da sua empresa, a sua empresa parou de trabalhar. Isso é ruim? Ah, férias, né? Férias esquece, né? Férias nem pensar. Fora, né? Fora da casinha, né? Pois é. Então, assim, o custo é enxuto, você de repente consegue ter uma margem de lucro maior em cima do serviço, porque o teu custo do serviço também baixa. Lembra que eu falei antes no capital de giro que o custo fixo de uma empresa pequena normalmente é o que mais pesa no custo de um serviço ou de um produto. É o custo fixo, não é o custo do produto. Por exemplo, assim, você tem um custo de uma bolinha ali de R$3, mas talvez o custo fixo que impacte nela seja de 4. Você não pode nem vender por uma margem de 100%, vender a R$6, porque essa bolinha teve de custo para você 7. E muitas pessoas nem colocam o custo fixo em cima das mercadorias, tá? Então, na empresa pequena, o custo fixo é uma coisa que impacta muito. Quando você trabalha sozinho, principalmente em casa, numa coisa pequenininha, esse custinho é enxuto. Só que o risco é fenomenal. Mas tudo na vida são escolhas. Então, Sandra, eu quero começar pequenininho para eu fazer minha clientela, para eu fazer o meu nome. A minha cidade é pequena, eu vou querer fazer meu nome primeiro. Tá tudo certo, são escolhas. E eu acho até uma excelente maneira de começar. Só que a escolha tem que ser consciente. Até que idade você acha que você consegue trabalhar sozinho nessa empresa enxutinha? Quantos anos você acha que consegue trabalhar? Não, eu vou ter só uma lojinha de rações. Quantos anos você quer acordar às 8 horas da manhã, abrir a porta, abrir a loja, fazer a venda, levar o saco de ração no carro para o cliente? Quantos anos? Quando você quiser parar de trabalhar, você está fazendo um planejamento para essa idade? Você tem uma previdência privada, por exemplo, que te dê uma renda além da que o governo
talvez te pague, porque a gente nem sabe se no futuro nós vamos continuar tendo previdência. Qual é o valor da previdência que o governo vai nos dar? A gente não pode depender disso. Ah, eu vou pagar o meu INSS em cima de 20 salários mínimos para eu me aposentar bem. Tu vai pagar um impostão. Mas depois de 30 anos, 35 anos, será que o governo vai pagar em cima desse valor? Ou será que já vai ter um piso máximo? Você vai ficar na incerteza. Então, você tem que se programar para essa idade. Então, de repente, uma previdência privada. Eu gosto de previdência privada. Não é um bom investimento. Para mim, ele é uma boa segurança. Por quê? Porque quando eu chegar numa idade X, eu vou ter um montante de dinheiro para pegar. Caso eu venha morrer antes disso, previdência privada não entra em inventário. Então, a minha família consegue receber um valor X para que solucionem todos os problemas, inclusive velório, né? Não precisa nem morrer, tá? Se eu não me engano, é alguma doença grave que deixe incapaz, alguma coisa assim, já tem esse montante. Por quê? Porque a sua família e você ganham tempo de pensar no que vão fazer. Tá? Então é uma coisa que me traz segurança. Eu sou uma pessoa que gosta de segurança, então eu acho isso muito interessante. Mas ele não é um bom investimento, tá? Se você quer pensar em fonte de renda, uma segunda fonte de renda, tem que ser investimentos mesmo, que daí a gente vai ter em outras aulas. Dentro do curso, tem um módulo que eu falo sobre os investimentos, como que se inicia a fazer isso, uma nova fonte de renda, porque é sempre bom ter mais de uma fonte de renda. Mas daí entram os investimentos, fonte de renda mesmo. Aqui eu tô falando sobre segurança, porque eu tô dizendo sobre você trabalhar sozinho. Se a sua família depende da sua renda e você não puder trabalhar, o que vai ser de todo mundo? Sandra, eu tenho uma segunda fonte de renda, eu já tenho uma reserva financeira para os meus filhos, tá tudo organizado? Cara, você pode ser só a sua empresa, só você. Só precisa ser uma escolha consciente, certo? Quarto fator, a falta da gerência e de uma estratégia. Por quê? Muita gente que abre o pet shopping já trabalhou em ou trabalhou numa clínica veterinária, numa agropecuária, num pet shopping e tem o conhecimento do serviço. Então, ou sabe vender os produtos, sabe para que servem, qual é a diferença de uma ração para outra, sabe como se utiliza um banho seco, conhece vitaminas, conhece os medicamentos, conhece como é que funcionam os brinquedos, quais são as importâncias dele. Então, conhece do serviço. Ou trabalhou num banho tosa, então sabe como fazer o serviço. De repente, é um groomer especializadíssimo. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que entre os pet shoppings de sucesso, mais de 70% deles, o proprietário não sabe fazer o operacional, não sabe vender uma ração, não sabe vender um produto, muito menos colocar a mão num cachorro para fazer um banho ou uma tosa? Esses são os pets de sucesso. E você sabe por que isso acontece? Porque a pessoa que não sabe trabalhar no operacional, ela sabe fazer a gestão do negócio. Então é isso que às vezes está faltando. Porque a gente passa o dia, eu digo a gente, porque mais uma vez, eu passei muitos anos na minha vida trabalhando no Bentosa, ali ó, maquininha, segura cachorro, pega aqui, faz topete, vai em cursos de Bentosa, faz lacinhos, compra lacinhos especiais, muda os enfeites dos lacinhos para ser mais seguro para os cachorros, né? Tira aquelas pedrinhas e aqueles metaizinhos e coloca algum enfeite seguro que seja para o cachorro. Eu fazia isso, eu fazia o operacional. E daí ninguém fazia a gestão do meu negócio. Eu não precisava, entendeu? Porque assim, eu trabalhava no operacional, eu roubava o dinheiro da minha empresa e deixa a vida me levar. E ela me levou pro brejo, me levou para as dívidas, me levou para frustração, me levou para depressão, me levou para angústia, porque eu trabalhava que nem uma louca. Das 8 da manhã, às vezes até 8, 9 horas da noite. Tinha dias que a gente fechava o pet 9 horas da noite fazendo bentosa. Então eu sentia que eu era uma pessoa trabalhadora. Muito trabalhadora. Muito. E eu não conseguia ter o mínimo de conforto nem para mim e nem para minha família.
porque não tinha uma pessoa que fizesse a gestão. Então, quando eu ia comprar um equipamento para o pet, eu não sabia nem se eu ia conseguir pagar. Eu não sabia, eu não tinha um planejamento de quanto eu já tinha garantido para entrar no mês seguinte. O quanto eu posso assumir de uma dívida a mais para esse mês. Eu não tinha números, eu não tinha métrica, eu não tinha nem aonde comparar o quê, porque muita coisa nem anotado não era. E não me levou para um caminho legal, né? Porque isso influenciou dentro do meu pet shopping, na minha vida pessoal, no meu relacionamento com a minha família. O meu pai trabalhava comigo, então muitas vezes nós tivemos diversas discussões, né? Porque o meu pai me ajudava a saltar a minha empresa, tá? Ele também tirava dinheiro do caixa quando ele precisava. Nós fazíamos isso em parceria, né? Então a gente adquiria as dívidas em parceria também. Então, você imagine, nós éramos em 2 assaltando a empresa, sem prolabore. E meu pai trabalhava também, trabalhava duro, igual eu. Então não dá. Tem que ter alguém que faça a gerência. Se o seu negócio é pequeno, cara, às vezes meio período na semana você consegue fazer a gestão do seu negócio. Conforme o seu negócio vai crescendo, você vai precisando demandar mais tempo para isso. Mas às vezes um dia na semana, meio período na semana. Se você não quer sair do operacional ainda não tem condições, ou na verdade nem sabe se tem condições porque você ainda não mediu o seu negócio, você consegue se dedicar e dizer assim, não, é o meu negócio. Então eu vou trabalhar um pouquinho a mais por ele e no final de semana eu vou tirar meio período para fazer essa gestão. Quanto entrou, quanto saiu, qual é a previsão de contas que eu tenho para frente, quais são, né, os custos sazonais que eu tenho que ter para ver o que eu tenho que guardar naquele mês, quanto que entrou, tá certo, todos os clientes estão pagando, tá um preço justo. O que é um preço justo? O preço justo não é o preço que o cliente quer pagar, é o preço que o cliente quer pagar e que sustente a sua empresa. Porque se o cliente gosta do seu serviço e quer continuar contigo, a sua empresa precisa sobreviver. Se a sua empresa morrer e você parar de trabalhar, o cliente nem tem onde levar o cachorro, nem tem onde comprar a ração que ele gosta, que é perto da casa dele, que tem estacionamento legal. Seja qual for o motivo que o seu cliente leve até você. Se ele quer que a sua empresa continue funcionando, a sua empresa precisa ter lucro, tá? Então, a falta de gerência é um problema muito sério. Muito sério. E eu não te digo que seja só em pet shoppings, inclusive, tá? Lojas de roupa, padaria, confeitarias. Gente, o pessoal que sabe fazer o operacional opta por abrir um negócio, mas não sabe fazer a gestão. Eu passei anos e anos da minha vida fazendo cursos de especialização, tanto em medicina veterinária, quanto em atendimento de banho-tosa. Mas eu não fiz cursos de atendimento ao cliente. Eu não fiz cursos de gestão. Até quando eu já estava lá num buraco enorme que eu achava que eu tinha a impressão que eu não ia conseguir sair nunca. Aí eu fui procurar. Aí eu fui fazer curso de gestão. Aí eu fui fazer cursos de finanças. Fui fazer cursos de prosperidade. Fui fazer cursos de investimento. Cursos, né, de investimento. Então, aí é que eu fui procurar esse tipo de coisa, entendeu? Porque eu já estava no buraco. Mas entre eu me matar, fechar o meu negócio, porque assim, eu pensei, eu coloquei meu negócio à venda uma vez. E aí eu parei, tá, mas se eu vender o negócio, daí é que eu vou tirar dinheiro da onde para pagar as minhas dívidas? Né? Então ainda bem que eu não vendi. E daí ali eu optei a estudar gestão. E é o que vocês estão fazendo agora. Ao invés de vocês estarem ali vendo uma novela, assistindo uma série, alguma coisa que não vai trazer nada, vocês estão aqui pensando no negócio de vocês. Como que eu posso sair da dificuldade que eu me encontro? Estudando, pegando essas dicas, colocando em prática amanhã na sua empresa. Amanhã você vai parar e vai dizer assim, não, ó, das 5 da tarde até as 7, eu não vou trabalhar no operacional. Das 5 da tarde até as 7, eu vou estar no meu escritório olhando números, olhando o que está acontecendo dentro da minha empresa. E isso você consegue fazer amanhã. É só você querer. Então, esse é um dos problemões, né? Que a gente tá no operacional apagando incêndio e a gente acaba não cuidando. A gente tem que estar ali vendo como que vai ser, planejando o crescimento. Como que você quer que a sua empresa esteja daqui 5 anos? Você já está trilhando esse caminho? Você já está fazendo alguma coisa para que ele chegue no tamanho que você quer?
Ah, eu quero abrir 3 setores a mais no meu pet shop em 5 anos. Beleza? A estrutura física, tem alguma coisa que você já começa a dar uma organizada para poder ir neste caminho? Ah, eu quero conseguir atender o dobro do número de clientes que eu atendo hoje. A sua estrutura física comporta isso? Ou de repente você tem que procurar algum lugar para você poder chegar até lá? Tá? Então você começa a pensar no crescimento da sua empresa. Quinto fator, a falta de planejamento. Você vai lá e monta uma empresa. Eu sei fazer o banho e tosa top, eu faço tosa na tesoura, eu uso os melhores produtos, com os melhores, né, perfumes, com melhores qualidades, eu só vou vender produto de linha top e eu vou abrir uma loja no bairro X, que é Bambambam, Bam, Bam. Tudo certo. Aí você monta uma empresa que tem um custo fixo de 25 mil, mas ele é pequenininho, numa estrutura onde você consegue colocar 2 pessoas trabalhando no Bentosa, uma pessoa trabalhando na loja, e com esse grupo de funcionários você consegue ter um faturamento de 30 mil. Oi? Oi? Você montou um elefante branco. Porque o dinheiro não vai cair do céu porque você gosta do que você faz. Parece loucura, né? Mas quem de vocês sabe me dizer qual é a capacidade máxima de produção da empresa de vocês? Vocês sabem em banho e tosa qual é o máximo que vocês conseguem atender num mês? Vocês sabem qual é o máximo que vocês conseguem vender de ração? Vocês têm uma média de um anual para você poder saber qual é o máximo que você vende num mês? Quanto que entra de dinheiro nisso? Quanto você vende de coleiras? Quanto você vende de caminhas? Qual é o máximo de faturamento que você já atingiu e quanto que você está conseguindo de crescimento de um ano para o outro? Daqui a pouco você tem 200 mil reais em estoque, mas o seu faturamento é de 30. Cara, você tem quase 7 meses do seu estoque parado em dinheiro em cima de prateleira. De repente, ter menos estoque vai fazer com que você tenha mais lucro do que ter um estoque enorme, uma diversidade tremenda e ter 7 meses do seu faturamento parado em prateleiras. Isto é planejamento. Sandra, eu quero ter uma loja que tenha 500 mil de estoque. Beleza! Como que vamos chegar numa loja que fatura 200, 250 mil mensais? Aí você pode ter 500 mil de estoque. Mas se você não fatura isso, eu faturo 25 mil. Como que você quer ter condições financeiras de ter um estoque de 500? Coisas paradas muito tempo na sua prateleira vencem, perdem a cor, estragam, quebram, são roubadas. Então, o estoque é uma das coisas que a gente tem que saber calcular. A gente tem que saber se planejar para esse crescimento. Quanto mais a gente cresce, o nosso estoque vai crescer junto. Mas a gente não pode crescer o estoque antes da gente crescer como empresa. Estoque parado tem custo. Parece que não, né? Mas estoque parado tem custo. E quanto mais tempo um negócio fica na sua prateleira, mais barato você quer vender ele para poder se livrar dele. Daí você ganha menos ainda. E se bobear, você não ganhou o custo dele parado ali, tá? Que é um custo operacional. Então, assim, não é loucura você montar um negócio que tem custo fixo, às vezes, que consegue empatar, ou às vezes é maior do que a tua capacidade de produção. Então, antes de ir lá se meter no meio de empreender, aprenda como é que você vai ver qual é o seu máximo de produção, tá? Você precisa saber disso. Daí você coloca um prolabore alto também. Às vezes assim, deixa eu ver qual é o meu custo financeiro da minha casa. O meu custo financeiro lá em casa é de 8 mil reais. Tá, mas o meu pet tá faturando 25. Não vai conseguir te pagar um prolabore de 8 mil reais, gente. Você pode querer receber um prolabore de 8 mil reais, então vamos buscar isso. Como que eu aumento meu faturamento? De repente colocando mais setores. Eu vou colocar creche, eu vou colocar hotel. Aumentar o ticket médio da empresa. Aumentar o ticket médio dentro da empresa seriam colocar mais serviços para um cliente que você já tem, tá? O cliente que você já tem, ele é mais barato do que cliente novo. Cliente novo demanda você demonstrar a sua autoridade, demanda você mostrar como é o seu serviço, conquistar esse cliente realmente. E isso também tem custo, tá? Aí o que você faz? Ele já é teu cliente, você só vai aumentar o ticket médio dele.
Por que que ele deveria levar um banho seco para casa? Por que que ele deveria fazer uma hidratação junto com o banho? Vamos supor que você faz 400 banhos num mês, tá? Então, ali dos 400 banhos no mês, você vai vender 100 hidratações a R$ 20. Essas 100 hidratações a R$ 20 aumentaram seu faturamento em R$ 2.000. Só que quanto custa cada hidratação? Cada hidratação custa R$ 3. Então, você vai gastar R$ 300, né? De hidratação. Você vai ter um lucro limpinho a mais no mês de R$ 1.700. Quem aí não está querendo ganhar R$ 1.700? Então, por que você não diz quais são os benefícios de uma hidratação para o seu cliente? Porque você não oferece isso para ele. E por que que o custo da hidratação é só R$ 3? Porque todo o custo do banho, da secagem, já foi calculado no custo do banho. Então, ele já pagou aquilo. Uma hidratação quase não aumenta o teu serviço, aumenta muito o teu faturamento, não agrega mais mão de obra, então você não precisa normalmente contratar mais funcionários porque você ofereceu a hidratação, tá? E é muito saudável para o animal. Verão, se o animal estiver hidratado, ele faz uma proteção maior contra os raios solares. É saudável. Mantém a pele muito mais segura para não ter reações alérgicas, dermatites de contato. Não existe um malefício para a hidratação, são só benefícios para o animal. Então, olha, você está oferecendo um benefício tremendo para o animal, você explica qual é o problema que ele está solucionando do cliente. Então, às vezes o cliente nem sabe que ele tem um problema. Então, você explica qual é o problema e mostra qual é a solução. E assim você aumenta o seu faturamento. Comedouros plásticos. Comedouro plástico, com o tempo, começa a liberar algumas toxinas. Comedouro plástico precisa ser trocado uma vez por ano. O seu cliente sabe disso? Você já informou isso para ele? Porque senão ele pode se propor, não, todo janeiro eu quero continuar utilizando comedouro plástico para os meus animais. Então ele se programa, todo janeiro eu vou trocar os comedouros plásticos dos meus animais. Ou se não, eu vou colocar o de porcelana ou de inox para eles. Que daí eu não preciso trocar com tanta frequência. Mas são coisas que o proprietário do cão nem sabe que são problemas que ele tem. Então é você que tem que estudar, entender, conhecer para poder aumentar a sua lucratividade. E quando você explicar isso para o tutor, ele vai ver o quanto você conhece e o quanto você está cuidando do animal dele para ele. Então isso também é muito interessante, entendeu? Se você tem redes sociais, você pode começar a colocar essas informações nas redes sociais. Por quê? Os proprietários vão querer pegar essas informações. Como que se cuida melhor do animal deles? E você está ali como uma autoridade, passando esse conhecimento para ele. Quando eles quiserem alguma coisa específica ou tirar alguma dúvida, quem é que eles vão procurar? Aonde eles vão comprar? Você entendeu? Então, você precisa aumentar o ticket médio dos clientes. Essa é a maneira mais fácil de melhorar o seu faturamento. Ah, sempre a gente consegue aumentar o ticket médio dos clientes? Aí depende do seu planejamento. Tem pessoas que montam um negócio para ficar na briga de preço. São escolhas. Então, você tem que ter bons fornecedores, você tem que ter uma boa margem de negociação. Tem coisas que você tem que conseguir para você poder ter esse preço, para poder ficar ali na concorrência. Tem que trabalhar muito. Eu quero trabalhar, meu pet vai abrir das 7h30 às 8h, ou das 7h30 até às 9h. Entendeu? Então você vai trabalhar um longo período, você vai ter equipe fazendo rodízio porque cada funcionário só pode trabalhar 8 horas, né? Então você vai ter um rodízio de pessoas trabalhando. Mas é o método que você quer trabalhar e ele pode dar certo. Você só não pode reclamar, ai, porque eu não tô tendo lucro. Por quê? Porque você tem que calcular isso. Por exemplo, eu tenho um custo fixo de R$ 25.000 e eu tô fazendo 400 cachorros ao mês. De repente, eu consigo aumentar R$ 5.000 no meu custo fixo, mas eu vou fazer 800 cães por mês. A minha lucratividade vai aumentar? Vai. A sua lucratividade vai aumentar. Você vai ganhar mais dinheiro? Vai. Mas você tem que ter uma estrutura para isso. Você vai ser o operacional desse período de 7h30 da manhã às 9h da noite? Não vai dar. Porque você tem que lembrar que a sua empresa precisa de lucro.
Você precisa de Prolabore, mas a sua família quer você com ela. E quando é que você vai deixar para aproveitar a vida? A gente não deve deixar para aproveitar a vida quando melhorar de vida, quando trocar de carro, quando conseguir uma casa nova, quando atingir 600 cães no plano mensal de banhosa, quando o quando às vezes não chega. A gente tem que conseguir ser feliz nesse meio do caminho. E nunca esqueça que a sua família quer você. Então, se você não quer a sua família, vá lá, cara, trabalha 14 horas por dia. Mas a sua família precisa da sua presença, não só do seu dinheiro. Então, às vezes, tem que parar um pouquinho para pensar nisso. Colocar na balança. Eu não sei se vocês já viram aquelas rodas de vida para você avaliar o quanto está a sua espiritualidade, o quanto está a sua vida pessoal, o quanto que está a sua vida com os amigos, o quanto que está a sua vida com a empresa, o quanto que a tua produtividade está rendendo, qual que é o seu salário. Ela é uma roda divididinha igual uma fatiada como pizza, né? E você vai marcando, na minha espiritualidade está 3, meu relacionamento com a família está 6, a minha prosperidade está 2. Quando a gente olha essas rodas de teste, a gente tem que deixar ela o mais parelho possível, porque não é só o dinheiro que vai importar. A gente tem outras coisas na vida que são importantes, tá? Segurança é uma delas, né? Pegar um Prolabore que te sustenta, conseguir uma empresa que só te sustenta no mínimo e não te dá segurança, por exemplo, se você precisar de um atendimento médico, você não consegue ter um plano de saúde, tu não consegue pagar uma escola particular para os teus filhos, isso não te traz segurança. Então, às vezes, a segurança é um setor que está em baixa. Tá? Então a gente tem que conseguir fazer essa roda meio que ficar parelhinha ali. Então você tem que saber mais ou menos o que está acontecendo ali, tá? Ficar ali apagando fogo o tempo inteiro, você trabalhando no operacional, não vai te levar para uma vida saudável. Na verdade, muito pelo contrário. Daqui a pouco você está em depressão, tomando medicamentos, sedentário, sem exercício físico nenhum, porque você trabalha das 7h30 da manhã até as 9 horas da noite. Que horas você cuida do teu corpo? Lembra que a tua empresa depende do teu corpo. Então, que horas você cuida dele? A tua empresa depende do teu conhecimento. Que horas você dá uma paradinha para estudar? A sua família depende da sua presença. Eles te amam. Eles não querem o seu dinheiro. Se você tiver uma família que quer que você trabalhe 20 horas por dia para você ter muito dinheiro, eles não te amam. Eles querem o seu dinheiro. É isso que você deseja para você? Normalmente não é isso. Normalmente as pessoas que estão em volta da gente nos amam. Elas querem a nossa presença, a nossa felicidade. Então isso entra dentro da roda também, tá? E tem outro detalhe. Quando a gente tá nessa briga, né, por pagar os boletos do dia, aquela coisa que tem que ganhar, entra uma rixa entre patrão e funcionário. Por quê? Porque se eu preciso que entre o dinheiro hoje para eu pagar as contas de amanhã, ou para pagar as contas de hoje mesmo, né? Chega o cara para vender lacinho, cara, agora de manhã não tem dinheiro para te pagar, cara, vai ter que passar no final da tarde. Oi, né? Então, assim, quando você tá nessa briga, o patrão tá preocupado. Então, o que ele faz? Ele aceita o cachorro. Tipo assim, tem só 3 cachorros para dar banho hoje à tarde. Meu Deus do céu, o banho tá meio meia boca. Aí me aparece um chau-chau brabo, todo inosado e com problema de pele. Ele pega para trabalhar. Porque ele precisa daqueles 100 pila, 120 pila que ele vai cobrar daquele chau-chau. Só que o funcionário tem que lidar com um animal que ele pode levar uma mordida. O animal já tá com problema de pele. Será que ele não vai contaminar todo o banho-tosa e depois prejudicar outros animais que vêm para cá? Só que o patrão precisa daquele dinheiro. E o funcionário vai se cansando disso, porque é difícil trabalhar numa situação dessa. Não é fácil. Aí para receber o quê? R$1.600? R$1.800? Opa, peraí. Aí o que começa a fazer? O funcionário já começa automaticamente a procurar outro emprego. E você começa a ter giros de funcionários, porque o funcionário não vai querer ficar ali na tua loucura. A loucura é tua, não é dele. Ele vai ganhar os R$1.600 dele se ele fizer 100 cães ou 400. Se você colocar muita bucha para ele vai querer sair fora. Porque ele consegue outros empregos ganhando o mesmo tanto. E daí você diz assim, mas eu sempre fui todo certinho com ele. A gente não tem opção de não ser certinho. Quando a gente resolve empreender, nós temos que ser certinho. Tem que pagar hora extra, tem que dar uniforme, entendeu? Tem que ser certinho, ponto final.
né? Eles não têm obrigação de ser fiel a nós pro resto da vida, não sair da nossa empresa porque a gente foi certinho. Então a gente tem que pensar do outro lado também, porque você começa a ter problemas de funcionário, né? Se você precisa muito do dinheiro de hoje para amanhã, você começa a aceitar cliente chato, cliente que desvaloriza o teu serviço. Você vai lá e faz o capricho da coisa. Ah, mas isso aqui não vale R$ 50. Ah, não, eu vou pagar 35 nisso aqui, só que você tá precisando daquela grana. Aí o teu serviço, que valeria R$ 55, você aceita fazer por 35, porque você não quer deixar o cliente que te desvaloriza ir embora. Daí você fica naquela briga, entendeu? E daí as pessoas não te respeitam, não querem mais pagar os teus valores. Daí você calculou lá que o teu custo do serviço tinha que ser de 55. Mas para 30% dos clientes você deu um desconto e fez por 35. Na hora de fechar as contas, isso vai fechar? Você viu, quando você deu esse desconto e deixou o cliente pagar o que ele quis, você viu se aquilo ali cobriu o custo? Porque se não cobriu o custo, é melhor não ter feito. E daí a gente fica naquela guerra, eu preciso do dinheiro, eu preciso do cliente, qualquer um. Pode ser chato, pode ser cachorro brabo, pode ser cachorro doente, pode ser o que for, eu quero, vem. A gente fica naquela loucura. E o funcionário não dá conta de aguentar isso, porque ele não tem obrigação disso. Então, quando você tem um controlezinho, você pode optar, de repente, demitir um cliente que não esteja fazendo bem para sua empresa. Sabe aquele cliente que vem, meu Deus, esse cachorro quer morder, ele deixa desde o recepcionista da loja, todos os funcionários do Bentosa e o veterinário também, se você tiver veterinário, vai ficar todo mundo nervoso naquele dia. Não se trabalha com prazer. Pegar um cachorrinho e dar beijo, levar lambidas, olha que delícia que é trabalhar assim. E daí quando você coloca uma situação dessa dentro da sua empresa, tá todo mundo tenso, todo mundo preocupado, entendeu? Então você muda a energia dentro da tua empresa. E essa é a grande briga entre os funcionários. Você começa a mudar a energia, não tá legal, e começa a aumentar o giro. Giro de funcionário tem custo elevado para a empresa, tá? Ele aumenta o custo anual da empresa. Quanto menos funcionários saem e entram da sua empresa, mais barato fica o custo deles, tá? Porque a gente tem que ver custo de atestado admissional, das multas, entendeu? Então tem um monte de coisas aí que vão entrar, né, aumentando o custo da empresa. Hoje, né, eu hoje não trabalho mais por briga de preço. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Então, assim, ó, eu não quero me admitir a fazer uma coisa mais ou menos para poder ter um preço mais baixo. Então, hoje eu aumento a minha tabela, né? Quando eu quero controlar o meu movimento. Então, quando eu tô com a minha agenda lotadaça, a gente faz aquele aumentinho para controlar novamente o número de clientes, entendeu? Para que eu consiga atender eles com muita qualidade, da maneira que eu gosto, tá? Para que eu não precise mais brigar por preço. Essa foi a minha escolha. Lembra que eu falei que são escolhas? Então, esse foi o meu método. Hoje eu tenho um número de funcionários controlados, hoje eu tenho um número de animais no máximo que a gente faz por dia, que eu trabalho dessa forma, para ter a lucratividade, qualidade de vida e prosperidade que eu preciso. Tá? Por quê? Porque eu preciso também ter tempo para cuidar de outras coisas, outros investimentos, outras fontes de renda. Então, eu preciso ter essa agenda um pouquinho mais maleável para poder fazer isso. Precisa ser assim para ter lucro? Não. Se você quer trabalhar que nem um louco, você vai conseguir ter lucro também. E isso é uma escolha sua. Eu conheço pessoas que precisam trabalhar 20 horas por dia. São ligadas na tomada, tá tudo certo. Só precisa fazer contas. Ver quanto tempo você consegue trabalhar assim. Se acontecer alguma coisa contigo, a sua empresa continua trabalhando? Se um dia você decidir vender a sua empresa é vendável? O que é uma empresa vendável? É uma empresa que ande sem você. Porque quando você vender a empresa, tu não vai junto. Então ela consegue ir sem você? Se você quiser sair para ir para Bahamas, passar um mês, porque agora você está tendo lucratividade, a sua empresa roda, ela gira igual? Então é isso aí que tem que olhar. Isso é uma boa empresa vendável, é a empresa que gira sem você, tá? Isso traz valor de mercado para sua empresa se um dia você decidir vender ela. Ah, aqui tem uma frase que eu adoro. Nenhuma empresa quebra por ser lucrativa demais, e sim por querer crescer demais. Essa frase é de Michael Potter, tá? E ela é muito real. Se a sua empresa é lucrativa e você começa a tomar ações, estratégias para ser mais lucrativa, você nunca vai quebrar.
Só que às vezes, quando você começa a ter uma gordurinha ali para respirar com mais tranquilidade, você quer crescer. Crescer, aumentar, ter mais movimento. E este crescimento também gera custo. Então, uma empresa nunca quebra por ter lucratividade demais, e sim por querer crescer demais. Então, cresça o tamanho que a sua perna caminha, certo? Todo empresário precisa arriscar, ninguém consegue ter uma empresa sem ter risco nenhum. Empreender é isso, é colocar-se em risco, mas pode ser muito bem um risco calculado. Eu gosto dessa frase, gente. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qualquer dúvida que tenha ficado. O que vocês acharam dessa aula? Mande para os amigos de vocês que têm pet shopping e que não estão tomando todos esses cuidados ou que estão trabalhando sozinhos como louco. Eu aguardo o comentário de vocês, porque é assim que vocês me ajudam a fazer as novas aulas. Um abraço e fiquem com Deus!